Graças a Deus. Escolheu um hino. Noventa e cinco, 295. Ah, câmera, peraí. Amém. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por esse local, pelos irmãos que se reúnem aqui nessa noite, pela Tua palavra que vai ser falada, Senhor. E pedimos que ela seja gravada em nossos corações e que possamos aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, aquilo que cabe a nós, Senhor, no nosso tempo, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Duzentos e 295, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto
Pode sentar. Som. Amém. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de cantar esse hino, porque o hino fala: tudo entregarei. E às vezes a gente tem dificuldade. A verdade, entregar aqui é um sentido de confiança, né? É um sentido de confiança. Não é que você vai sair dando seu dinheiro, seu carro, sua casa, sua vida, né, para alguma igreja dizendo representação de Jesus. Não é esse o sentido aqui, mas é o sentido de confiança. Mas justamente nesse sentido de confiança é que nem sempre nós entregamos, né, tudo a Jesus. Às vezes a gente fala assim: deixei na mão de Deus um filho, um problema, uma situação. Mas a gente, na verdade, tem dificuldade de deixar na mão de Deus, porque a gente fica ali tentando resolver a situação, né? Mas nós estudamos hoje pela manhã que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, sabe que nós somos fracos e falhos, que falamos que entregamos, mas na verdade temos muita dificuldade em entregar o pouco, quem dirá o tudo, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, e à medida em que nós vamos conhecendo o Senhor através da palavra que Ele deixou registrada, quem sabe a gente cresce nesse sentido, né, de confiar plenamente em Jesus. Como foi o caso de Abraão, né? Abraão já velhinho, Abraão já bem velhinho, quando Deus pediu a ele o seu único filho, ele confiou que o Senhor cumpriria a promessa dele. Então essa é a nossa visão, né? Que nós venhamos a confiar e deixar tudo nas mãos de Deus. Muito bem, agora nós vamos continuar caminhando aqui na estudo de Jeremias, né? Nós passamos aqui por essa outra situação, né, onde o rei tenta conseguir algum favor de Deus, mas sem um arrependimento verdadeiro, sem ali uma devoção verdadeira, né? Ele vai ali na base da malandragem tentar conseguir algum favor de Deus. E a resposta que ele tem não é nada agradável. Deus fala: eu mesmo estou contra você, contra o rei e contra toda a Judá. Deus estava declarando que ali não havia mais solução. Mas ainda nós vemos alguns, podemos chamar assim de flashes, né, de misericórdia de Deus ainda nas palavras através de Jeremias, né? A palavra de Deus vinda através de Jeremias. No finalzinho do 21, ele pede que os reis sejam justos. Ele pede que os reis administrem com justiça. E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também no 22. Vamos à leitura. Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali essa mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá.
tu que te assentas no trono de Davi, tu e teus conselheiros e teu povo que passa por essas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentam no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas, se vocês desobedecerem essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo, que este palácio ficará deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas, e eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu desse lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, e não haverá novamente essa terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê e nem pensa noutra coisa, além do lucro desonesto. Derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, seja ouvida a sua voz em Baçã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada, por causa de todas as tuas maldades. Você está entronizada no Líbano, você que está aninhada em prédios de cedro. Como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria, eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe,
e a mulher que lhe deu à luz para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes são expulsos e lançados num país que não o conhecem. Ó terra, 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 ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, e nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, e nem governará em Judá. Até aqui, mais um texto forte, falando sobre o que Deus espera do homem como um líder, como alguém que ele nomeia para liderar o seu povo, e o que acontece com esses líderes que não obedecem a Deus e a lei de Deus. Temos aqui então o título, na verdade, na NVI, de juízo sobre os reis maus. Ele manda então o profeta ir até o palácio do rei. Uma coisa interessante na monarquia, que é o sistema de governo por meio de reis, é que não existe eleição. Não é a pessoa mais capacitada que assume a liderança. É sempre o filho mais velho do rei, é sempre o primogênito que assume o trono. E às vezes acontecia de reis novos. No caso desse rei aqui, ele, segundo os estudiosos, ele tem 18 anos quando assume o trono. E o pai dele era um rei mau. Quando a gente pega a história dos reis, lá no livro de Reis, a gente vê que o pai desse rei que está sendo citado aqui era um rei mau, fez muita maldade. Ele, para impressionar os reis dos reinos vizinhos, ele tinha exportava muito cedro, né, do Líbano. Ele tinha muito envolvimento ali com o Egito. Eles tinham que pagar, na verdade, um tributo para o Egito, por buscar apoio lá no Egito. E o reino estava numa situação difícil. O reino de Judá aqui estava devendo para os países vizinhos, principalmente para o Egito, e o rei forçava as pessoas a trabalharem dobrado para poder pagar essa dívida. Não era nem os escravos, né? Era a própria nação de Israel, era oprimida com altos impostos para poder pagar a dívida que Israel tinha feito com o Egito. Mas até aí já era bem ruim, já era bem difícil essa situação para o povo, de ser oprimido. Mas o problema é que o rei não participava dessa dificuldade, pelo contrário, ele vivia como se o país estivesse bombando, como a gente diz nos dias de hoje, né? Como se eles estivessem tendo altos lucros, mas não tinha. O povo estava numa situação difícil. Mas o rei estava fazendo para ele um castelo maravilhoso, com material caríssimo, e ostentando mesmo às custas do sofrimento do povo. Então ele manda o profeta ir lá até o palácio e dar essa mensagem para o rei, né? Ele fala assim: você que está sentado no trono de Davi, no versículo 2, né? Essa palavra é para você e para os seus conselheiros. É para você e para os seus conselheiros e o teu povo que passa por essas portas. O Senhor diz então: sejam justos, né? Administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, e nem derramem sangue inocente nesse lugar. Deus está falando: façam as coisas certas, façam o que é certo.
além da idolatria, do infanticídio, né, matando crianças lá nos holocaustos, ainda estava tendo essa opressão em cima do povo pobre, porque é sempre o pobre que paga o pato, né? É sempre a massa pobre que tem que trabalhar para pagar a dívida do país. Você não vê rico trabalhando para pagar a dívida do país, é sempre o pobre. Então, Deus vai lá, fala para o profeta, vai lá e fala para o rei, para ele resolver essa situação, né? Porque, versículo 4 fala que se ele tiver o cuidado de cumprir essas ordens, então as coisas vão ficar boas, então as coisas vão ficar tudo bem. Aí, os reis que se sentarem no trono de Davi, eles vão poder entrar e sair da cidade em paz, nos seus cavalos, com os seus conselheiros, né, junto com o seu povo. É só vocês fazerem o que é certo, o que é justo. O que Deus está cobrando do povo aqui? Que sejam justos, que cuidem dos menos favorecidos, né, que ajude os pobres. É isso que Deus está cobrando aqui do rei que está em vigência lá, né, que assumiu o trono. E ele fala no versículo 5, mas se vocês desobedecerem essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que esse palácio ficará deserto. Então há uma palavra aqui de bênção também. É só obedecer que você é abençoado. Mas há também um castigo pela desobediência. Se eles desobedecem, insistissem naquela maldade, Deus fala, eu vou acabar com tudo. Vou acabar com tudo. Não vai ter mais palácio, não vai ter mais cidade, não vai ter mais nada. Por mais que o rei tivesse algum valor, que o rei tivesse ali a sua importância, ele vai falar aqui no versículo 6, né? Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. O que esse texto quer dizer? Que Deus se importa com aquele lugar. Deus não quer o mal daquele lugar. O Gileade e o Líbano eram conhecidos pelas suas densas, Gileade pela sua beleza ali, né? E o Líbano pelas suas densas florestas de cedro. Cedro é caro, é uma madeira cara, né? E uma madeira bonita para fazer móveis. Naquele tempo se fazia casas também, mas assim, era bonito de ver ali aquela floresta, aquela coisa bem cuidada, assim. Deus falou assim, eu tenho prazer nessa cidade, né? Eu desejo o bem dessa cidade, eu não quero que ela seja destruída, eu não quero. Mas apesar de, Deus está falando aqui, de ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, né, aquela coisa linda de se ver, Deus fala, certamente eu farei de você um deserto, uma cidade desabitada, e prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. Aqui é uma comparação, né? Porque Israel não é um lugar de floresta, tanto que eles importavam madeira do Líbano para fazer as suas construções. Mas ele está comparando aqui as árvores com pessoas. E ele fala, quando ele fala assim que as melhores, né? O melhor dos seus cedros, está falando ali da liderança. O rei, os seus ministros, a classe alta que está ali nos palácios, né? Deus fala, eu vou cortar tudo isso aí, vou cortar as asinhas de vocês, vou acabar com essa injustiça de vocês aí, ao ponto, a coisa vai ser tão feia, né? O castigo vai ser tão pesado, que o versículo, ele fala que vai ser cortado no 7, né? Vai cortar e vai lançar no fogo. Vai lançar no fogo. E o versículo 8 fala que as muitas nações de muitos lugares passarão por essa cidade e vão ficar se perguntando, né? Nossa, mas por que Deus destruiu esse lugar? Vai ficar ali, né? Quando se faz uma destruição, fica às vezes ali a base, né? As colunas, as vigas, né? E as pessoas sabem, aqui tinha um prédio, aqui tinha uma casa, e aqui tinha um palácio. Nossa, mas foi derrubado. Mas por que foi derrubado?
Aí um vai falar para outro assim, eu ouvi dizer que eles eram pessoas que acreditavam no Deus Criador. E ele tinha que deixado para o povo umas instruções, umas leis, né, para eles seguirem. Mas eram leis pesadas? Não. Deus pediu que eles guardassem a adoração somente para Ele, que não adorassem outros deuses, e pediu também que eles gostassem, que eles se amassem uns aos outros, cuidassem uns dos outros, não fossem egoístas, mesquinhos, avarentos, mas que eles se repartissem uns com os outros, vê-se um povo que vivesse em paz. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram. Talvez alguém pudesse perguntar, mas Deus não deu uma chance, né? Talvez eles mudassem o seu jeito de ser. Deus deu várias chances. Talvez alguém perguntasse assim também, mas Deus mandou avisar que eles estavam extrapolando? Várias vezes, e vários profetas foram mandados para avisar. E nem assim eles mudaram. Nem assim eles mudaram. E eles continuaram na rebeldia. Eles continuaram contra Deus. A gente vê, né? Foi dada oportunidade, foi avisado, foi dado tempo, foi falado sobre o castigo. Se vocês continuam assim, vai ter castigo. As coisas não vão ficar assim. Mas o povo não quis saber. Então a resposta, versículo 9 é: eles te responderão, Deus fez isso porque eles abandonaram a aliança do Senhor, né? Não temeram a Deus. Eles foram para a idolatria, adoraram aos outros deuses e prestaram culto a esses deuses. Então esse rei que estava governando nesse tempo, foi um rei bom? Foi um rei que fez a coisa certa? Não, fez tudo errado. E ele era tão ruim, esse rei, que o povo torcia para que ele morresse. Porque só assim o rei saía não era 4 anos, aí trocava, não era presidência não, era monarquia, né? Então o rei ficava toda a vida lá. E era um rei que só via o lado dele. Então o rei era odiado pelo povo. E o versículo 10 então fala assim: não chorem pelo rei morto e nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Então o pai do rei atual que morreu era ruim. E a palavra que diz: ninguém vai chorar por esse rei. Ninguém chora por um rei ruim. Um rei que só fez maldade, que tratou o povo mal. Ainda que o filho dele também não fosse lá essas coisas, porque aí morre o rei, a mãe do rei meio que fica ali no controle da coisa. Assumiu um filho com 18 anos, a mãe está por trás ali, agitando. Só que a rainha era ruim também. A rainha também era ruim. Então um rei novo que assumiu ali, coitado, né? 18 anos, não ia reinar nem um ano de reinado, ia ser levado cativo para a Babilônia. E lá ele ia pagar pelos pecados do pai. Ele e a mãe. Ele ia ver a mãe sofrer e ia sofrer também. Por quê? Não fez nada para mudar. Não ouviu a palavra do profeta, não se arrependeu dos seus pecados e continuou vivendo, seguindo o mesmo caminho do pai. Então ele fala assim: esse aí vai sofrer. O pai já morreu, vai prestar contas com Deus lá, mas esse menino vai ser levado para o exílio e nunca mais ele voltará e nem verá a sua terra natal. Ali a saudade vai comer solta, e fora o castigo, né, de ser um escravo, um estranho numa terra natal. Então agora ele traz o nome do rei, né? Versículo 11: porque assim diz o Senhor acerca de Salom, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, e não verá novamente essa terra. A coisa, não ouviu os conselhos que Deus deu através do profeta, então ele vai ser um prisioneiro lá,
e nunca mais vai voltar para a sua terra natal. A gente não tem assim ideia do que é estar numa terra estranha, né? Acho que daqui ninguém nunca esteve fora do Brasil, né? Alguém já foi para fora do Brasil? Não, né? Mas quem já teve essa experiência sabe como é difícil isso, né? Todo mundo fala uma língua diferente, né? Lá você não é valorizado, você é um estrangeiro, você é uma pessoa de fora. Então, se tiver algum problema, alguma briga, algum acidente no trânsito, alguma coisa do tipo, se você for roubado, você não vai ter muita atenção, porque você é de fora, né? Então é difícil ser estrangeiro. Tendo uma vida normal, quem dirá ser estrangeiro como prisioneiro de guerra? Aí a coisa é mais difícil ainda, né? Então, por que aconteceu isso por esse rei? Porque Deus é mau? Deus é ruim? Não, olha o que esse rei fazia. O versículo 13 fala assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, os seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta de vermelho. Então, através do profeta, Deus pergunta para esse rei: você acha que acumular cedro faz de você um rei? Você acha que faz de você um rei? Isso aqui é não para o menino que assumiu, para o pai que já havia falecido, né? O pai de Joaquim, o antecessor, ele foi um rei que teve uma posição justa, né? Ele fala assim, versículo 15, né? O seu pai não teve comida e bebida, e ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele fez as coisas certas, não passou fome, não teve sede. Para que essa ostentação, para que esse luxo, para que essa coisa toda? Por que você está explorando as pessoas para viver nesse luxo aí e você vai sofrer? Você vai sofrer, porque você vai ser levado cativo lá, você vai passar fome e sede. Mas o seu pai não, o seu pai viveu bem, porque ele fez o que era certo. Versículo 16, ele defendeu a causa do pobre, do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa me conhecer, declara o Senhor. E aqui a gente vê uma coisa interessante. Quando a gente vê lá, se eu não me engano, Tito, lá no finalzinho, ele fala assim de pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas a prática deles não tem nada a ver com a pessoa que realmente conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, Tiago vai falar, né, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. É isso que significa conhecer a Deus. É você se compadecer daquele que está passando por dificuldade, por causa do aflito, do necessitado. Você dizer que conhece a Deus, mas você não cuida daquele que está passando necessidade, daquele que está sofrendo, então, você na verdade não conhece a Deus coisa nenhuma, porque conhecer a Deus significa ser uma pessoa misericordiosa, porque Deus é misericordioso. Mas o que o rei pensava? Versículo 17, você não pensa numa outra coisa, além de lucro desonesto. Lucro desonesto, matar pessoas, né, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. O rei gostava de ser assim. Ele gostava, ele tinha prazer nessas coisas, em ver o povo sofrer. Quanto mais o povo sofria, mais feliz ele estava. Essa era a natureza dele, né? Esse era o prazer desse rei. Então o versículo 18 fala: portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Por Joaquim não se lamentarão por ele. Como quem diz assim: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, é uma pessoa tão boa. Quando você vai num velório, às vezes, todo mundo é bom, né? Você vai no velório, a pessoa aprontou os diabos,
Mas aí um vai lá e, para não pegar mal diante dos outros, era uma pessoa tão querida, tão amada, fez isso, fez aquilo. Mas no caso desse rei, ele era tão ruim que nem pessoas falsas iam lá no velório dele para tentar dar uma maquiada na coisa, né? Não se lamentarão por ele, dizendo, meu irmão, minha irmã, e nem se lamentarão clamando, meu Senhor, ou sua majestade. O enterro dele não vai ter nada de honroso. Ele vai ser enterrado, versículo 19 diz, né? Palavra pesada, né? Vai ser enterrado como se enterra um jumento. Ele vai ser arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Vai morrer como um indigente, uma pessoa que odiada mesmo. As pessoas esperavam que ele morresse. Tão ruim que ele era, as pessoas queriam a morte desse rei. Então Deus agora dá uma palavra para todo o povo, né? Para Jerusalém. Versículo 20, ele diz, Jerusalém, sobe lá no Líbano, sobe lá e clame para que a sua voz seja ouvida em Baçã. Clama alto, é para ser ouvido longe a sua voz. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Agora não tem mais Egito, não tem mais Líbano. Quando a Babilônia vem, ele sai pegando todas as cidades em torno de Jerusalém e destruindo, fazendo cativo. Por que isso? Estratégia de guerra. Ele vai acabando com as cidades menores em volta, não tem mais quem apoie a cidade de Jerusalém, não tem mais apoio. Ali eles dominaram, ali já não tem mais o que fazer. Então ele fala assim, todos os seus aliados foram esmagados, mas você foi avisada. Versículo 21 fala, eu adverti quando você estava segura, você se sentia segura, mas você não quis me ouvir. E você agiu sempre assim, né? Foi sempre esse o seu procedimento, desde a sua juventude, você não obedece, diz o Senhor Deus, ao reino do sul, a Judá. É um reino rebelde mesmo, mal de verdade. Foi dada muitas chances, muitas oportunidades, e não houve arrependimento. Não se arrependeram de jeito nenhum. Então, a paga disso, né, versículo 22, o vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Aqui o vento representa aqui o exército da Babilônia, que ia chegar lá, aquele exército imenso, ia massacrar aquela cidade. O que sobrasse ia ser colocado fogo, tacado fogo e queimar tudo. Pegar aqueles cedros importados, caríssimo, tacar fogo em tudo, queimar tudo, porque a liderança, junto com o povo, se recusou. Esse rei que está sendo citado aqui como um rei bom, que fez o bem, fez a justiça, ele sofreu para conseguir tentar colocar ordem nas coisas lá, porque o povo não gostou muito do que ele fez, não. O povo não gostou muito do que ele fez. Ele mandou tirar do templo todos os deuses, todos os postes de adoração, mandou arrancar tudo aquilo ali dali. Só que o povo mesmo não se converteu. Aí esse rei morreu e entrou o filho dele, que era ruim. E aí o filho mandou colocar tudo de novo dentro dos templos. Erguer de novo, com o apoio da mãe, mandou fazer tudo de novo, restaurar tudo de novo. Então era um povo ruim e mau mesmo. Então precisava passar por essa humilhação e por essa vergonha. Aquela que estava, versículo 23, né, que estava entronizada lá no Líbano, né, naquela floresta, se achando imponente, né, que está aninhada entre os prédios de cedro. Você gemerá, como você gemerá, quando lhe vierem as dores de parto, dores como a de uma mulher que está para dar à luz. Aí é sofrimento, porque o coração foi rebelde, não quis se render a Deus, não quis fazer aquilo que agrada a Deus. Versículo 24, então Deus diz, juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá,
fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você tem medo, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que te deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão, e jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. Filho e mãe, os dois, carne de pescoço, pessoas ruins, avarentas, pessoas que gostavam de oprimir o povo e ostentaram uma vida de luxo, enquanto muitos passavam fome. Isso aqui, meus irmãos, não aconteceu no dia seguinte. O profeta foi lá, deu essa mensagem, e muito tempo se passou ainda, eles rindo da cara do profeta. Muito tempo. E continuaram oprimindo o povo, continuaram ostentando uma vida de luxo. Mas o que vai acontecer com esse rei? E com a mãe dele? Foram levados como prisioneiros para o Líbano, foram entregues nas mãos do rei da Babilônia. E qual é a fama que esse rei recebeu? De um rei honrado como Davi, de um rei que era temente a Deus, de obedecer à vontade de Deus? Não. A comparação dele, lembra lá do texto que fala sobre o vaso que, quando o oleiro estava fazendo, deu defeito? E geralmente os oleiros não aproveitavam o vaso. Deus falou: eu posso aproveitar vocês, é só vocês se arrependerem. Não quiseram. E aí depois tem aquela outra que o profeta compra um vaso e vai até lá onde tem um monte, onde são descartados os vasos com defeito, e é jogado ali, ninguém quer, não presta mais, o barro já foi cozido, não tem mais serventia, joga lá num montão de vaso quebrado. Então ele traz esse versículo 28 aqui: Joaquim é como esse vaso que desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer. Essa é a fama do rei. Morreu com essa fama. De que adiantou a maldade e a ruindade dele, para que ele pudesse ter um palácio de luxo, para que ele pudesse ter ali o seu brilho, a sua ostentação diante dos outros reis, mas foi odiado pelo povo. Quem é o povo que ia gostar de um rei que só pisa no seu povo, só faz o mal para o povo? Então a fama desse rei Joaquim é a fama de um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, porque ele e os seus descendentes serão expulsos. A pergunta, né? Por que eles serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Não precisava disso, era só se arrepender, era só seguir o exemplo dos reis bons que houveram lá em Judá. Isso tudo estava registrado em livros que poderiam ser consultados pelo rei através dos seus conselheiros, para ver, deixa eu ver qual rei foi bom aqui, que teve paz aqui, e aí que as coisas foram boas. Vou seguir o exemplo desse rei aqui. Não, quis fazer as coisas do seu jeito. Então é por isso que eles sofreram, porque não ouviram a palavra do Senhor, não seguiu o exemplo dos reis que temeram e ouviram a palavra do Senhor, que foram bons reis. Então ele encerra aqui no finalzinho dizendo um clamor para a terra, o que nos faz lembrar que essa palavra não é só para Israel. Hoje em dia nós temos aí, está tendo essa taxação que está saindo na televisão aí, o presidente dos Estados Unidos colocando taxa em todos os países, como se os Estados Unidos estivesse precisando disso, né? O país é uma potência mundial, lá eles têm muita riqueza, lá o salário é alto, né? As pessoas saem dos seus países para ir lá trabalhar de faxineiro, dos serviços mais pesados, como serviço de pedreiro, eletricista, marceneiro, lixeiro, babá, empregado doméstico.
Porque as pessoas lá não desprezam esse tipo de serviço. Não querem. Eles querem... o país tem condições de dar a eles um cargo mais de destaque, com salários maiores. Deixa isso aí para os pessoal que vem estrangeiro, né? Deixa esses serviços aí para os estrangeiros. Mas aí eles estão colocando taxa, e aí até que para o Brasil aqui, eles colocaram uma taxinha de 50% nos produtos importados para lá. Isso vai trazer, a menos que haja arrependimento, a menos que haja tempo de uma reflexão, isso vai trazer problema para o país lá e para o nosso país, que não tem nada a ver com as decisões que tomam lá. Vai sofrer lá, vai sofrer os outros países que tentarem resistir a essa opressão. Não querendo entrar aqui na questão política, mas a gente vê uma certa semelhança. Um país que não precisa está querendo tirar dinheiro daqueles que são menos favorecidos, né? Tem mais gente passando fome. Quem vai sofrer nessa briga, nessa discussão aí? É quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro vai, talvez perca dinheiro, mas vai continuar tendo o que comer e o que beber e vai continuar vivendo. Agora, no final das contas, quem vai sofrer é o pai de família, que precisa de um serviço numa empresa aí para trabalhar lá de operário, de servente, alguma coisa assim. Leva aí os seus 1.500, seus 2.000, 3.000 reais para casa, quando ganha bem, que vai ficar sem serviço, vai ficar desempregado. Tem nada a ver com essa briga aí, com essa guerra aí. Enquanto os líderes estão lá nos seus palácios, estão cada vez mais... A ideia é sair lá no livro, né, da fama dos mais ricos. Os 10 mais ricos, os 100 mais ricos. Olha, eu estou ali no ranking tal dos 100 mais ricos, eu tenho os meus bilhões. Enquanto tem gente passando fome. E pega o salário desses jogadores de futebol famosos aí, é absurdo o negócio. É absurdo. É um dinheiro que dava para sustentar muitas famílias que estão morrendo de fome. E Deus está lá do céu vendo tudo isso e está clamando: ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Os que não ouvirem, os que perseverarem nessa maldade, nessa crueldade. Versículo 30 diz assim: diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, e nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, e nem governará em Judá. Foi essa aqui a sentença de Deus para Jeoaquim. Um rei mau. Às vezes dá a impressão que Deus está lá no céu, está em silêncio. Será que Ele não está vendo toda essa maldade? Será que Ele não está vendo essas brigas sem sentido que está acontecendo aí? E gente ainda apoiando um lado, apoiando o outro. Nós temos que reconhecer um rei bom quando ele de fato é bom. Quando ele, como diz o texto aqui, Deus falando assim: olha, o seu pai foi um homem justo. Ele procurou ver a causa do pobre, do necessitado. Não faltou nada para ele. Um rei que fez a coisa certa, morreu em paz, teve uma fama boa, morreu com uma fama de um rei bom. Agora, esse rei que quis ter tanta vantagem, tanta coisa, morreu odiado pelas pessoas e ainda foi levado para um país estranho. Lá ele seria tratado como um escravo. Acabou a sua descendência, acabou com a cidade, acabou com o palácio, tudo porque ele foi teimoso e desobediente a Deus. Poderia não ter passado por isso. Poderia ter sido liberto das mãos. Deus, poder para isso Deus tinha, para livrar ele da mão da Babilônia, do exército babilônico. Mas não quis crer. Foi avisado quando se sentia seguro. Foi avisado: olha, Deus vai pesar a mão. Estou de boa. Que eu tenho poder, pode vir para cima de mim aqui que eu me garanto.
Deus falou, o negócio vai ficar ruim para o seu lado, mas não quiseram ouvir. Nós estamos passando por tempos difíceis, apesar de Deus, assim como fez para o pai desse rei, Deus tem suprido para nós o que comer, o que beber, tem nos alimentado, tem cuidado de nós, dado saúde, né? Mas vem ameaças aí que às vezes eu fico um pouco preocupado, não? Apesar de nós cantarmos um hino onde nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus, e nós devemos mesmo fazer isso, mas como seres humanos, às vezes nós nos preocupamos, não é? Mas podemos ficar tranquilos, que Deus está lá no céu registrando tudo isso que está acontecendo. Nenhuma injustiça vai ficar impune. Nós vimos hoje pela manhã que Jesus é o sumo sacerdote, que representa, que nos representará e já nos representa diante de Deus. É por meio dele que nós não seremos condenados por nossos pecados, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Então a nossa confiança não está em presidente A ou presidente B, ou na potência do país A ou do país B. A nossa confiança, nós entregamos tudo, não porque tudo vai bem, mas porque temos ameaças, e nós confiamos, entregando tudo em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que sabe o que é sofrer, ele sabe que nós temos nossas fraquezas, sabe que nós temos as nossas ansiedades, mas ele cuida de nós. Eu queria encerrar cantando esse hino 344, eu vou fazer uma oração, e depois vamos cantar esse hino 344. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, o governo deste mundo, desde o presidente do Brasil até o presidente dos Estados Unidos e todos os presidentes e lideranças espalhados pelo mundo, Senhor. Ó Pai, que eles possam ouvir a palavra do Senhor, que a terra possa ouvir a Tua palavra enquanto é tempo, Senhor. Nenhuma das pragas ou dos castigos listados na Tua palavra para os que se rebelam, nenhum deles escapará, Senhor, daquilo que o Senhor decretou na Tua palavra. Então que possa haver, ó Deus, em tempo, um arrependimento. Essas pessoas, esses líderes possam lembrar que os maiores, os que mais vão sofrer são as viúvas, os órfãos, os pobres, Senhor. Esses são os que mais vão sofrer, já sofrem tanto na batalha do dia a dia, tentando ganhar o pão, mas essas lideranças, tal qual o rei Joaquim, só querem pensar nos seus próprios prazeres, em seus lucros desonestos, nos seus palácios enfeitados, não estão preocupados com aqueles que realmente vão sofrer com as suas decisões. Tem misericórdia, Senhor. Quebra, Senhor, o coração desses líderes egoístas e ambiciosos, que eles possam, enquanto é tempo, saber o que significa Te conhecer, Senhor. Que é um Deus que se compadece de todos, dá o seu sol e a sua chuva para todos debaixo da terra, inclusive para esses líderes maus. Que eles possam reconhecer, ó Senhor, que o Senhor é Deus de justiça, e o Senhor requer dos líderes que estabelece, que sejam justos, que façam o que é bom. Quanto a nós, Senhor, entregamos de fato tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Cuida de nós, Senhor. O Senhor tem cuidado. Rogamos que o Senhor continue cuidando de nós. Confiamos que o Senhor nada deixará faltar para os Seus filhos, ó Pai. Mas nós temos os nossos temores, Senhor. Ajuda, Pai, que no nosso temor nós não venhamos agir como o povo de Israel e desprezar a palavra do Senhor, mas que nós possamos sempre, Senhor, dar o devido valor à Tua palavra e crer, ó Deus, que o Senhor trará castigo para os rebeldes e trará libertação
para aqueles que sofrem na mão dos perversos, Senhor. Aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor adotou como filho, aqueles que o Senhor chamou e predestinou, Senhor, e virá buscar, ó Deus, no tempo certo, no teu tempo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor cuidará dos teus, ó Pai. Assim nós oramos agradecendo e confiantes, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos cantar o 344. Sol. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, e em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Pode sentar.
Então é isso, né? Nós vemos mais uma missão do profeta Jeremias. Não é nada fácil ter que ir lá no palácio, como diz a minha amada mãe, na barba do rei ali, né? Declarar, entregar essa mensagem da parte de Deus, mas Jeremias, mesmo que ele quisesse resistir, ele não conseguia. A palavra de Deus queimava como um fogo no peito dele, ao ponto que ele tinha que ir lá e cumprir com essa missão. Assim somos nós, né? Nós temos essa luta, essa caminhada para travar. Confiamos que Deus cuida de nós, Ele tem cuidado e cuidará de nós em todas essas dificuldades. E aí nós podemos na quarta-feira orar por essa causa, né? Pelo país, pelo mundo como um todo, a liderança mundial. Podemos orar em favor dos aflitos e necessitados, os órfãos e as viúvas, os que passam fome, mas principalmente pela salvação daqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ou que já ouviram, mas continuam na rebeldia. Que o Senhor possa quebrar os corações, dar a eles entendimento, enquanto é tempo, porque não foram só os reis que foram punidos, mas toda a nação foi punida por rebeldia. Então que o Senhor possa haver arrependimento para os homens, né, a humanidade como um todo, no país, no mundo todo, né? Então quarta-feira, 7 horas, podemos nos reunir para orar, interceder uns pelos outros, pelo país. E se Deus quiser, na nossa IBD, vamos continuar estudando Hebreus capítulo 5, e vamos continuar assim. Na quarta-feira é o Salmo 108. Aí sim, então o irmão está atento aí, ó. É isso aí. Salmo 108, na quarta-feira. Na IBD, Hebreus capítulo 5. E se Deus quiser, então, domingo à noite, Jeremias capítulo 23, vai falar dos pastores maus, vai falar, ai dos pastores que destroem as ovelhas de Deus, né? Então, um texto aí que os pastores deveriam estar bem atentos aí nessa mensagem. Então, vamos ler durante a semana, Salmo 108, Hebreus capítulo 5 e Jeremias capítulo 23. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana e até quarta, se Deus quiser. Está encerrado.